Boa noite, acadêmicas Gislaine Cristina Klein e Sheila Mara Nicásio. Disciplina de estágio supervisionado 1 na educação infantil. Área de concentração, alfabetização e letramento na educação infantil. Tema: importância do processo de alfabetização e letramento para a formação da criança na educação infantil. Justificativa. O presente trabalho retrata a experiência vivenciada através do projeto de estágio supervisionado em educação infantil, qual foi desenvolvido durante o estágio curricular obrigatório 1, exigido pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, Unicelv, do curso de Licenciatura em Pedagogia no ano de 2024. O nosso tempo de estágio foi de 40 horas, aula, sendo 20 de observação e 20 de regência. O presente trabalho trouxe como tema a importância do processo de alfabetização e letramento para a formação da criança da educação infantil, tendo em vista que a prática do processo nas séries iniciais traz consigo desenvolver importantes habilidades e estímulos, que são indispensáveis no processo da formação da criança no período escolar. Objetivos. Como objetivos gerais, buscamos identificar quais atividades de alfabetização e letramento já estavam sendo desenvolvidas pela professora regente, e assim demos continuidade ao planejamento dela, e o nosso intuito não era atrapalhar o processo que os alunos estavam. Observar a desenvoltura da docente como exemplo a ser seguido, porque nós ainda não tínhamos experiência em sala de aula. Como objetivo específico, buscamos desenvolver a docência considerando alcançar a compreensão e fixação pelos alunos das atividades apresentadas no planejamento referente ao processo de alfabetização e letramento, desenvolvendo também a oralidade, a escrita, a compreensão, participação dos alunos nas atividades que eram propostas. Fundamentação teórica. O desenvolvimento do presente trabalho visa abordar o processo de alfabetização e letramento na educação infantil, embora sabemos que alfabetizar não seja o foco principal nessa etapa. Ainda entendemos que o processo de alfabetização não se inicia quando a criança entra para o ensino fundamental. Esse processo precisa estar presente nos primeiros anos de vida escolar. Introduzir a leitura, processo de escuta, escrita, de interpretação logo na primeira infância é de grande valia para quando esta iniciar o processo escolar do ensino fundamental. Assim como aborda o PNA, Política Nacional de Alfabetização, página 30. A aprendizagem da leitura e da escrita depende em grande parte da bagagem linguística recebida pela criança antes de ingressar no ensino fundamental, nas práticas realizadas em casa ou em outros ambientes. As situações vividas nos primeiros anos, tanto no ambiente familiar quanto na creche e na pré-escola, podem ser altamente benéficas para aprender a ler e a escrever. E eu acho muito importante trabalhar o letramento, porque ele vai além de alfabetizar. Não é somente apresentar letras e a criança copiar. É preciso compreender, interpretar e participar, os alunos participarem. Olá, boa noite. Eu me chamo Gislaine e sou acadêmica do curso de Pedagogia da Unicelv. A metodologia utilizada no nosso trabalho de estágio curricular obrigatório 1 baseou-se em livros, sites acadêmicos e artigos, bem como as vivências no campo de estágio e nas práticas do estágio obrigatório 1. A metodologia do nosso projeto de estágio foi colocada em prática na Escola Municipal Nova Brasília, na cidade de Concórdia, na turma do Pré-2. As metodologias utilizadas em sala de aula também seguiram diretrizes exigidas pela BNCC referente à educação infantil. Referente a algumas observações avaliadas observadas na escola, a escola ela é pública e está localizada numa área mais carente do município. Possui turmas da pré-escola até o 5º ano do ensino fundamental 1 e funciona em período integral, compreendendo o horário das 7h30 às 16h30. Ela também oferece no contraturno algumas oficinas e atividades que abrangem
reforço escolar. São elas tênis, dança, artes, xadrez, futebol e informática. A instituição de ensino tem mais de 30 anos. Sua estrutura é antiga, porém ela possui acesso para cadeirante e, dentro do possível, é bem organizada. A escola visa promover o desenvolvimento integral da criança, complementando a ação da família e da comunidade. A turma ela é composta por 22 crianças, onde uma delas possui laudo para espectro autista, mas que desenvolve bem as suas atividades com o apoio da professora auxiliar. Os nossos planos de aula, eles seguiram as diretrizes da BNCC, onde nós colocamos os códigos das atividades realizadas com as crianças. Conforme a imagem a seguir, no primeiro dia de regência, nós trabalhamos com as crianças a apresentação, onde nós levamos uma atividade de quebra-gelo, onde elas puderam se apresentar, e também nós trabalhamos o nome próprio através da confecção de um crachá, onde as crianças escreveram o seu nome, coloriram e puderam trabalhar atividades de colagem. Também nós seguimos com o preenchimento do calendário do mês e escolha dos ajudantes. Após, as crianças também trabalharam com massinhas de modelar, onde puderam trabalhar a motricidade fina, onde elas escreveram o seu nome com as massinhas. Então, assim, elas treinaram as letrinhas. Já no segundo dia de regência, nós trabalhamos consciência fonológica através de jogo de escuta com vários sons, onde nós preparamos a criança para o pareamento auditivo, apresentando um vídeo da plataforma do YouTube com vários sons, onde elas puderam descobrir e identificar as variedades dos sons. Após, nós trabalhamos com o vídeo do grupo TRI, onde as crianças apresentaram as vogais, recordaram os seus sons, e depois também elas puderam ordenar através de um tabuleiro as imagens de acordo com a vogal inicial. Então, por exemplo, elas recortaram algumas imagens, com a letrinha A tinha a imagem de uma árvore, então elas tinham que associar que aquela árvore ela tem o som de A, árvore, com a vogal correspondente. Já no nosso terceiro dia de regência, conforme mostram as imagens a seguir do slide, nós procuramos trabalhar com coordenação motora fina. Também revisamos as vogais e as crianças preencheram a folha com os pontilhados, treinando assim a escrita das vogais. Depois nós promovemos uma brincadeira ao ar livre, com tampinhas coloridas, onde as crianças tinham que trabalhar o movimento de pinça através, essa brincadeira ela utilizou-se de prendedores de roupa, então as crianças tinham que coletar as tampinhas que foram distribuídas no chão e colocá-las dentro de um recipiente. Essas crianças elas foram divididas em 2 grupos, onde elas se divertiram bastante e trabalharam de forma lúdica, cooperação e trabalham em equipe. E também nós trabalhamos com contagem, onde as crianças tiveram que nos auxiliar na contagem das tampinhas para ver qual foi o grupo vencedor. Já no quarto dia de regência, nós procuramos trabalhar ordenação e sequenciação, através da metamorfose da borboleta. Nós apresentamos para as crianças a história da Primavera da Lagarta, de Ruth Rocha, onde as crianças gostaram bastante, e após nós trabalhamos o processo, então, da metamorfose da borboleta, aonde também se encaixa dentro desse processo de alfabetização, porque é importante a criança entender que tudo possui um processo, um início, e tem uma ordenação do início, meio e fim, assim como num texto, uma frase, uma história. Após as crianças, elas confeccionaram, então, o ciclo da metamorfose com alguns materiais alternativos, onde nós distribuímos um prato de papelão para essas crianças, e nós recolhemos no lado, fomos para o pátio e coletamos folhas que estavam no chão e gravetos, onde as crianças puderam fazer o ovo, então, da lagarta com bolinhas de sagu, fizeram a lagarta com o macarrão, o casulo
e, por fim, a borboleta. Então, elas gostaram bastante, puderam trabalhar com colagem, criatividade e demonstraram que entenderam a atividade e compreenderam que para desenvolver o ciclo precisava seguir uma ordenação. Já no 5º dia de regência, nós revisamos então as vogais e trabalhamos alguns jogos diferentes com as crianças, de jogo da memória, onde elas puderam revisar também as vogais, e trabalhamos com massinha e algumas atividades livres para observar como as crianças estavam se comportando, se elas estavam compartilhando alguns materiais e se havia cooperação e trabalho em grupo entre as mesmas. Por fim, na nossa vivência do estágio, nós conseguimos desenvolver as atividades propostas e observamos que as crianças ainda estão em fase de reconhecimento das letras, algumas com maior dificuldade, e também observamos que muitas pegam um lápis ainda de forma incorreta. As crianças entenderam as atividades propostas, participaram e se divertiram. Ambas gostam de música, de ouvir e contar histórias, brincadeiras que envolvem jogos e massinhas de modelar. A experiência em sala de aula foi de grande valia para a nossa formação, nos dando um norte de como é o dia a dia em sala de aula, nos mostrando algumas das dificuldades que a profissão apresenta. Muitas vezes a falta de recursos ou materiais para a realização das atividades, as horas extras trabalhadas em casa, quais não são remuneradas. Percebemos que a prática e teoria precisam estar engajadas e que ambas precisam se ajustar de acordo com as necessidades dos alunos, com a falta de recursos e provisão. Ter um planejamento bem elaborado, atividades direcionadas e ser um docente que se prepara para estar em sala de aula e estar em constante formação é indispensável para que o processo de aprendizagem se desenvolva da melhor forma possível. Seguem também as referências utilizadas no nosso trabalho de estágio curricular obrigatório 1. Para ser um bom educador, você precisa ter conhecimento. Para ser um ótimo educador, você precisa amar o que faz.